Boa tarde, pessoal, tudo bom? Já chamo, então, a doutora Laurine, acho que a gente fica ali na frente. Só tem o microfone? Embaixo do quê? Do púlpito. Ah, tá aqui. É? Aqui na frente? Pode ser. Então, a nossa conversa de hoje vai ser aqui uma conversa, um bate-papo, para falar um pouco sobre o meio ambiente, o direito ambiental e a importância dele inserido no nosso trabalho como operadores do direito imobiliário. Obviamente, o direito imobiliário ele trata de imóveis e todo imóvel está situado em uma gleba, em uma área, em um terreno. E, com certeza, é uma das atividades que mais impactam no meio ambiente. E nós, advogados, estamos muito acostumados com aquela questão do papel, do documento, da matrícula, focado, será que a matrícula está correta, será que as medidas estão corretas, será que o proprietário é o certo, será que na parte da cadeia dominial está correta. Então, tudo isso é muito importante, mas nós esquecemos do seguinte: será que o terreno que eu estou, que o meu cliente está adquirindo, realmente ele pode construir? O que ele pode construir considerando o quanto ele pode construir considerando o meio ambiente no qual ele está inserido? Então, essa é uma das questões assim muito importante, especialmente hoje em dia, que nós falamos muito em que aquecimento global, meio ambiente, floresta, mata, o ser humano inserido no meio ambiente. Então, tudo isso a gente tem que começar a olhar com muita atenção, especialmente os advogados que hoje estão começando a lidar com grandes áreas. Aí sim o problema é maior, porque o cliente começa a falar assim: nossa, esse terreno tem 10 mil metros quadrados, eu vou colocar 500 apartamentos, meu VGV vai ser não sei quantos milhões de reais. Opa, peraí, você viu que tem o quê? Que tipo de mata tem aí? Você viu que tipo de rio tem aí? Se passa, se não passa, a cartografia do terreno, tudo isso é muito importante. Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Raquel Celone Dombrowski, sou advogada, trabalho com o direito imobiliário, numa incorporadora, e também trabalho para terceiros, verificando essa parte de contrato, e sempre tive muito esse olhar ambiental, porque dos nossos clientes que nós estamos inseridos, qual é a maior reclamação quando você pergunta qual a sua dificuldade de empreender em grandes projetos imobiliários? Licenciamento ambiental. Então, eu falo assim, é uma coisa assim que eu sempre prestei muita atenção. E uma das coisas que mais impactam, porque os meus clientes falavam assim: nossa, fechei uma área maravilhosa, dá para fazer não sei quantos milhões de VGV. E, no fim das contas, eu pergunto assim: como é que foi aquela área lá? Pois é, não era metade daquilo. Ou seja, se o cliente pagou em dinheiro, o prejuízo é muito grande. Então, a doutora Laurine vai se apresentar e a gente vai começar aí com a apresentação. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer o convite, a Raquel. É um prazer estar aqui. Falando um pouquinho de mim, eu sou advogada, especialista em direito ambiental, atuo nessa área desde 2001. Minha atuação sempre foi em São Paulo, atualmente eu moro em Londrina, mas trabalhei durante muitos anos como responsável pela área socioambiental e imobiliária do Itaú. O meu viés ele acaba sendo voltado aí para a questão da gestão empresarial mesmo, né? Quando a gente fala na questão ambiental. E hoje eu sou sócia de um escritório em Londrina e sou sócia também sócia fundadora de uma empresa de gestão socioambiental que chama Delaia. Então, enfim, tem um pezinho no imobiliário, mas eu acho que o meu foco principal é o ambiental. E aí a gente vai fazer aqui uma dupla. A ideia é que a gente vá batendo papo e deixando a coisa mais dinâmica aqui, né?
Então, vamos começar aqui, Raquel. Acho que a primeira pergunta, e principalmente quando a gente está falando aqui para os advogados especialistas em direito imobiliário, é se eles conhecem quais são os passivos ambientais que podem afetar negócios imobiliários. Então, é extremamente importante para quem atua nessa área ter uma ideia de como um passivo ambiental pode afetar, para que ele oriente o cliente e aí o cliente possa tomar a decisão aí, ou de contratar uma avaliação, uma due diligence específica na questão ambiental, ou tomar o risco, mas tomar o risco sabendo que um risco, enfim, ele pode ter aí vários desdobramentos, mas a questão é, vocês sabem o que é e como um passivo ambiental pode afetar os negócios imobiliários? Acho que por uma questão só de organização, né, para se entender um pouco melhor, eu dividi aqui entre empresa, imóveis e empreendimento. Então, sempre quando a gente olha para um negócio imobiliário, a depender da natureza desse negócio, aí assim, eu posso falar de negócio imobiliário, uma venda de imóvel, eu posso falar de uma doação de imóvel, eu posso falar de obtenção de um imóvel em garantia, ou também de uma aquisição de empresa, que a empresa tem um ativo imobiliário enorme, ou essa empresa ela tem uma série de imóveis locados, né? Então, imagina uma operação aqui de fusão e aquisição, em que uma empresa adquirir outra que tem muitos ativos imobiliários, né? Inevitavelmente, ela vai ter que fazer uma auditoria ambiental para que ela não sofra aí, surpresas, né? Então, o primeiro ponto que a gente fala aqui é olhar para a empresa. E aí, quando eu olho para a empresa, eu olho para processos judiciais que pode afetar. Imagina que a gente tem aqui uma ação ambiental, uma ação civil pública proposta contra uma empresa. Essa empresa ela vai ser incorporada por outra empresa, e a empresa incorporadora precisa minimamente saber qual é o tamanho desse passivo. E aí, quando a gente fala de passivo ambiental, é importante dizer que aqui, quando a gente olha principalmente questão de processos judiciais, valor não é o ponto mais relevante, tá? Pode ser relevante, mas a gente tem uma outra questão mais relevante ainda, que são as penalidades administrativas. A gente pode ter aqui como penalidade administrativa o embargo de uma atividade, o embargo de obras, suspensão. Isso pode gerar um prejuízo muito maior, né? Imagina uma operação, imagina que você está vendendo aí uma série de unidades de mineração. Imagina uma mineradora ficar parada durante 10 dias. O prejuízo que isso não gera. Eu acho assim que a gente pode complementar na nossa atividade. Quem é de Curitiba sabe, é público, eu posso falar o caso do Alphaville. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas é muito triste essa história para nós do direito imobiliário, porque é exatamente essa questão de processo judicial. O Alphaville fez um empreendimento, licenciou legalmente, conheço o pessoal que licenciou tudo, só que o Ministério Público teve acesso a todo o contrato, todo o processo de licenciamento, e quando eles lançaram o produto, o Ministério Público entrou com uma ação pedindo uma liminar suspendendo. Então, assim, é muito complicada essa questão de processos também, no caso nosso imobiliário, de lançamento de grandes empreendimentos. Quem é de Santa Catarina sofre muito com isso. É a questão do timing dessas ações. Isso acaba prejudicando muito e hoje foi desembargado, está tudo certo, a princípio, né? Claro que a ação continua correndo, a gente não pode dizer o que vai acontecer. E a questão de valor também dos processos judiciais é que, se acontecer algum problema, não se sabe valorar. Porque, por exemplo, o caso de Brumadinho, qual é o passivo valor?
não se sabe, né? Você vai comprar uma empresa que tem um passivo ambiental dentro de uma ação civil pública, qual é o valor disso? Não é o valor da causa. Diferente, né, de você analisar uma certidão e dizer, não, o valor da causa é 1 milhão, está certo, a gente pode mitigar esse risco. Então... Não, e pode estar mascarado porque vem logo depois de uma obrigação de pagar, uma obrigação de fazer, que é recompor a área. E isso daí pode ser assim 5 vezes o valor da obrigação de pagar, né? Fora o monitoramento que você tem que fazer. Então, assim, e aqui, né, a gente vai falar no próximo slide, mas a obrigação é propter rei, gruda na coisa. Então, eu me torno proprietário, eu herdo de alguma maneira aquele ativo imobiliário, eu vou herdar também todas as ações que existem. Processos administrativos, não, né? É uma questão que a gente vai conversar, mas assim, reparação de dano, quando tem um desmatamento, quando tem uma contaminação, eu vou herdar. E aí eu preciso saber exatamente o que eu quero herdar, né? Por isso que a recomendação é faça uma análise, uma auditoria antes. Enquanto você tem tempo de decidir se você vai entrar na operação ou não. E aí você tem meios de contornar uma operação, colocando, por exemplo, condições precedentes no contrato. Então, assim, alguma coisa está fora do lugar, eu coloco como condição precedente para que isso se ajuste e aí sim a gente fecha negócio. Ou é uma coisa menos impactante, menos arriscada, eu coloco uma condição resolutiva no contrato, né? Eu digo, olha, você resolva, se você não resolver em 60 dias, a gente abre o negócio. Então, tem algumas maneiras de você manejar aí passivos ambientais, a depender do nível de problema que isso pode gerar, né? Além dos processos judiciais e administrativos, a gente tem que olhar também todos os termos de ajustamento de conduta que foram fechados, porque o novo proprietário, o novo possuidor, ele herda todos as obrigações previstas nesse termo, tá? E hoje é praticamente impossível renegociar termo de ajustamento de conduta. E o mais interessante, assim, da nossa parte, é impossível. Mas, assim, a insegurança jurídica, às vezes, ela dá uma voltinha aqui na nossa região, porque a gente já viu casos de que mudou o promotor e o promotor consegue rediscutir TACs já, assim, talvez... Fica pior, né? Fica pior, Então, assim, a gente não consegue, mas, assim, eu já tenho visto casos de colegas que falaram, Raquel, está reaberto o TAC, o promotor veio, colocou novas condicionantes, etc, etc. Então, não é fácil essa parte do TAC. E o TAC é muito complicado, porque, às vezes, você não consegue identificar, achar onde é que ele está. Exatamente. Se ele for não necessariamente, né? Ele está averbado na matrícula. Então, essa ideia de SOP de matrícula cai por terra quando a gente está falando de questão ambiental. Eu tenho que dar uma olhada muito melhor, uma inspecionada muito mais profunda, né? Quais são os meios de eu conseguir essas informações? Certidões, né? Certidão de distribuidores, certidão para órgão ambiental, e aqui entra uma questão da competência, né? De licenciamento dentro do direito ambiental, que ela é comum, então eu tenho que chegar a pedir certidão, muitas vezes, em âmbito federal, IBAMA, estadual e municipal, a depender do impacto, né? Do impacto da atividade. E dependendo de onde você está. Se você for chamado para atender Santa Catarina, lá é uma confusão muito grande. Aqui é muito tranquilo, assim, é mais fácil de... Mas lá, realmente, você tem que ir nas 3 esferas, porque a federal, por conta de parques, por conta de ser uma região de praia, apesar da gente saber da competência, eles, às vezes, né, arranjam alguma coisa para quê? Para que eles consigam interferir em certas decisões de municípios. A nossa recomendação é sempre pedir nas 3 esferas, né? E quando a gente está falando de uma operação de aquisição de empresa, uma empresa que tenha unidades operacionais espalhadas pelo Brasil inteiro, é isso. Vai triplicar o número de certidões, né?
E a gente também tem que pedir as certidões de Ministério Público. Então, assim, Exatamente. órgão ambiental, Ministério Público é obrigatório. Porque tá? tem TAC que fica no Ministério Público. Exatamente. Administrativo, Exatamente. ele não vai, às vezes, para o Ministério Público abre uma investigação dentro do MP, isso fica no MP, o TAC é feito no MP, e aí é só com essa certidão. E aí que você vai ficar sabendo de inquéritos civis, de procedimentos preparatórios, né, que podem potencialmente virar uma ação civil pública, então é extremamente importante. E termos de compromisso são os termos firmados com os órgãos ambientais. Eles também, muitas vezes, não estão averbados na matrícula. Deveria, mas não estão. E aí precisa, justamente para isso, ter as certidões em âmbito de órgão ambiental. Então, a primeira parte olhamos para a empresa, para o CNPJ, e aí imagina que num negócio imobiliário um pouco mais complexo, tem um CNPJ e 50 filiais. E aí eu tenho que pedir para quem? Tenho que pedir só do CNPJ principal ou tenho que pedir de todas as filiais? Tenho que pedir de todas as filiais. Tá? Então, não adianta só, porque eu preciso ter a certeza de que eu cobri todas as análises que precisam ser feitas, né? Imagina que cada unidade operacional, então assim, tem lá a sede da empresa e a sede acaba sendo o escritório. Então, o CNPJ é o escritório. E aí, as unidades operacionais, cada um tem um CNPJ de filial. Eu vou ter que pedir um por um, tá? Toda a documentação. Quando a gente entra na parte dos imóveis, né, o que a gente pode identificar de passivos ambientais? Então, a primeira coisa aqui, que todo mundo acha que é difícil, mas que é super recorrente, principalmente aqui no Paraná, são as terras indígenas. Tem uma série de ações demarcatórias aqui, e tem uma série de procedimentos que corriam na FUNAI e que a gente não fica sabendo, né? Paranaguá, por exemplo, eu tenho um cliente que tem uma área grande e a área dele vai ser expropriada por conta de terra indígena. Não sei se você, Raquel, já viu algum caso assim? Sim, lá em Araquari também eu tive um cliente que queria comprar a área. E aí, Araquari fica do lado de Joinville. Mas não tem índio aqui, né? Você jamais pensaria que tinha índio ali. E aí, conversando com o pessoal e tal, não, mas eu ouvi dizer, aí pesquisando, realmente existe uma demanda para que seja demarcada uma região. Aí a gente falou assim, não vale a pena o risco, né? Além de outros, lógico, somado. Porque aí tudo você tem que analisar risco, porque no caso não estava demarcada ainda, mas existia esse processo. A gente teve um problema no Itaú, bem complicado, porque lá, para oferecer crédito, né, financiamento, o Itaú pede para preencher um questionário. Assim, acho que essa é a metodologia de todas as instituições financeiras. E uma das perguntas é se existe algum passivo sobre a área, se existe alguma ação que recaia sobre a área. E o cliente disse que não. E a gente descobriu, depois de um tempo, que numa área em que o Itaú estava financiando 10 planos empresários, tinha uma demarcatória sendo discutida. Só que o polo passivo era contra o antigo proprietário. Então, nem o proprietário que respondeu sabia da existência da ação, pelo menos, né, disse que não sabia da existência da ação. E aí foi um Deus nos acuda, porque já tinha uma série de repasses feitos. Então, assim, todos os empreendimentos eles já estavam lançados, já estavam vendidas unidades, eram empreendimentos de alto padrão. E a gente não sabia o que fazer, porque se houvesse aí uma determinação para expropriar, ia recair totalmente sobre o banco, fora a questão de afetar a reputação,
né? Quando a gente está falando, aliás, de direito ambiental, a gente está falando de reputação muito forte aqui, né? Tudo cai na mídia, principalmente quando a gente está falando de grandes empresas, e aí você tem que segurar a onda tanto da exposição legal, né, que acaba sendo o menor de todos os problemas, quanto da exposição reputacional, que pode gerar perda no valor da ação, que pode gerar desinvestimentos. No né? caso do Alphaville, teve advogados amigos meus que não recomendaram a compra do terreno. Ele falou para mim, eu não recomendei e não vou recomendar. Então, perdas de vendas. A Santa Catarina sofreu muito com isso. Perde market share, perde uma série enfim, tem uma perda grande mesmo, né? A gente conseguiu resolver o problema. Na verdade, teve lá a contratação de um antropólogo, o processo transcorreu de forma a identificar que a área era uma área menor, a área, né, que era tradicional, era uma área menor, e aí tudo ficou resolvido porque não afetava aí os empreendimentos que o Itaú estava financiando. Mas a gente sofreu lá. Quilombola a mesma coisa, né? Quilombola é a mesma coisa que as terras indígenas. E a área embargada agora tem uma previsão nas normas do Banco Central, dizendo que nenhum banco pode financiar, pode conceder crédito para empreendimentos que estão sendo desenvolvidos em áreas embargadas. O que é isso? O órgão ambiental, por algum passivo, pode embargar uma área. O IBAMA tem uma previsão de área embargada, outros órgãos ambientais podem fazer isso. ICMBio, que é um órgão responsável aí por cuidar das unidades de conservação, também embarga. E aí essas obrigações também recaem sobre as instituições financeiras. Então, Maioria desmatamento ilegal. O proprietário, para vender a área, desmata, aí quer vender, só que hoje em dia o monitoramento é via satélite. Então, assim, o que a gente recomenda... Primeira coisa, se vem um colega meu e fala assim, no meu ambiente, o que eu posso ver do meu terreno? Primeira coisa, senta no Google Earth, tem lá no Google, baixa no teu computador o Google Earth, o aplicativo. Aí tem lá para voltar por datas. A primeira coisa, chegou a área, o teu cliente chegou com ela, te contratou, faz esse trabalho. Você pega muita coisa, mas muita coisa, assim. Então... E isso é o que mais tem gerado embargos de área que ninguém sabe, compra e quando vê estava embargada por conta dessa questão toda, que aí para desembargar não é fácil. Uma outra coisa que embarga a área é trabalho análogo a escravo, tá? Isso embarga a área também. Muito comum, viu, gente? A gente pensa que não, imagina, não tem isso. Muito comum, especialmente na parte da construção civil. Qualquer alojamento que você... coloca o teu funcionário que não se enquadra no que está descrito, análogo à escravidão. Então, assim, é muito, muito comum. E aí a gente tem outras questões, né? Sítio arqueológico pode parecer raro, mas não é. Então, tanto não é que no licenciamento ambiental tem uma disposição que você precisa do parecer do IFAM, que é quem é responsável por olhar essa parte de arqueologia. Isso vocês tenham muito em mente, porque não era pedido. Não era pedido, faz uns 5 anos, que agora tem que fazer análise arqueológica. Não, porque antigamente, assim, estava perto de um sítio arqueológico já determinado, então pede o IFAM. Agora, para todas as áreas, tem IFAM, é caríssimo, os arqueólogos estão cobrando caro, mas a gente tem que dar atenção. É difícil achar? Muito difícil. A não ser que você esteja perto, Santa Catarina é um lugar de sítios arqueológicos. Lá não é difícil de se encontrar. E é um trabalho muito grande do arqueólogo. Fazer uma prospecção num terreno de arqueologia é trabalhoso, é difícil e é caro. E é demorado, né? Atrasa demorado. todo o processo de licenciamento. E quando é solicitado o monitoramento, aí não é fácil. Aí vai uma empresa lá e compra um imóvel, achando que o imóvel é incrível e tem um problema de sítio arqueológico. Ele não consegue licenciar o imóvel. Fica com um elefante branco, né? E esse é um dos problemas mais difíceis de se identificar com antecedência. Por isso que hoje em dia não se fala mais em compra e venda de áreas, especialmente grandes, sim, parceria. Por isso que os riscos são tão grandes que você, como advogado, fala assim,
é melhor o senhor não comprar, fazer parceria. O senhor quer comprar? Compre depois da licença. A gente que trabalha nessa área, é a recomendação. Aí a gente tem a reserva legal, quando a gente está falando de imóvel rural, então o imóvel, um percentual dele precisa estar preservado com floresta em pé, ou você pode fazer essa compensação de reserva legal em outro imóvel, né, seu ou de terceiro, mas o importante é que na matrícula do imóvel ou no cadastro ambiental rural, que é um documento vinculado ao INCRA, que mostra todas as características do imóvel, precisa constar o registro da reserva legal, tá? Senão, de novo, pode dar problema para fazer a transferência do imóvel no registro de imóveis, pode dar problema para fazer financiamento e pode dar problema passivo mesmo, né? Se você obter um imóvel em garantia, você pode ter um problema depois se ele não está com a reserva legal constituída. E mesmo se o imóvel for urbano, existe uma normativa do IAP. Ele é urbano hoje, mas ele já foi rural. Então, igual, você tem que ter a reserva legal, só que como o terreno não é rural, ele vai ficar como área verde urbana. Então, assim, mesmo você fala, não, mas não é rural porque eu vou ter reserva legal. Mas é uma normativa deles, especialmente para quem trabalha com loteamento, sempre vai se encontrar com isso. Vai manter a mesma restrição, né? A área de preservação permanente é ainda mais exigente, porque se ela não existir, gera um risco. Então, imagina que a área de preservação permanente ela seja aquela vegetação que fica nas margens de um rio para que não haja assoreamento. Ela fica no pico do morro para que não tenha erosão. Então, se ela for desmatada, pode ser caracterizado crime ambiental. Enfim, qualquer desmatamento, qualquer supressão sem autorização do órgão competente gera crime ambiental. Tá? E, num geral, não existe área consolidada para PP. Num geral, porque tem algumas exceções que são pequenas. Mas, num geral, não existe área consolidada para PP. Então, vocês vão se deparar muito com isso. Eu tive um cliente no escritório que chegou lá, comprou um terreno, um condomínio fechado, consolidado, tinha uns 10 anos já. E, infelizmente, ele se deu conta, depois que ele comprou, que tinha uma ação civil pública do Ministério Público pedindo o reflorestamento dos lotes que estavam em APP, só que não existia. Em relação ao imóvel, acho que quando a gente está falando principalmente de imóvel urbano, acho que o principal ponto de atenção são as contaminações. A gente tem 5 minutos, tá? Então, vamos acelerar aqui. E na parte de empreendimento, então, assim, aqui está valendo para as questões de quando eu adquiro uma empresa e eu estou adquirindo aqui, além do ativo imobiliário, o empreendimento que está em cima da empresa, que está em cima do imóvel, né? Eu estou adquirindo 5 lojas de supermercado, adquirindo tanto o terreno da loja quanto o fundo de comércio. Então, é basicamente isso. O que eu preciso olhar para que não me gere passivo depois? As licenças, né? Ver se as licenças ambientais estão em ordem, se tem alguma... se elas estão válidas e vigentes, se tem alguma condicionante na licença que é impossível de ser cumprida,
se eu vou conseguir continuar com a atividade ou se precisa de se eu vou ter alguma restrição. Vou ter que olhar como é feito a parte de gestão de resíduos da empresa. Resíduos líquidos, efluentes, se tem todas as autorizações necessárias para emissão de efluentes, se tem estação de tratamento de esgoto, de água, se tem licenciamento para essas estações. Vou olhar também questão de seguros, emissões. Agora a gente está falando muito, né, sobre mudanças climáticas, emissões de gases de efeito estufa, inventário dessas emissões. Então, é algo que eu preciso olhar. Tem outros problemas mais paralelos, como ruído, é uma coisa que precisa ser olhada também. Existem algumas indústrias que fazem muito ruído e geram um problema muito sério aí no âmbito da vizinhança, e o Ministério Público fica em cima, então precisa ser olhado. Eu chamo a atenção a parte de efluentes. Eu tenho um cliente meu que comprou um terreno na região de Colombo, terreno para construir apartamento. Você olhava assim, você não dizia que jamais... Só que não era atendido pela rede de esgoto, e o Ministério Público, por ali ser uma área de manancial, falou que não autorizaria fazer ET. Então, ele comprou e está até hoje, não consegue aprovar, e não vai. Então, isso é uma coisa que tem que cuidar muito. E aqui, caminhando para o final, só para justificar, então, por que a gente tem que olhar todos aqueles potenciais passivos, né? Tem dois vilões aqui, vilões entre aspas, tá? Quando a gente está pensando aqui na pessoa que vai adquirir um imóvel, que vai obter um imóvel em garantia, não só a pessoa, né? Mas aqui instituições financeiras também que vão financiar. A gente tem dois vilões no direito ambiental, que é a responsabilidade civil objetiva. Então, a responsabilidade, eu sou responsável e não preciso comprovar culpa. Só precisa existir uma relação entre dano e causa e efeito, né? Então, entre dano e atividade. Vamos pensar que uma empresa que desenvolve uma atividade de... deixa eu pensar aqui. Vamos pensar aqui num produtor rural, e aí existe um problema na safra dele, e alguém entra, invade e faz um desmatamento, né? Ele se responsabilizará por isso, tá? Ele vai se responsabilizar tanto em relação à obrigação propter rem. O que é a obrigação propter rem? É aquela obrigação que gruda na coisa, né? Então, tem um desmatamento, tem uma contaminação numa área. Se eu adquirir esse imóvel, mesmo não sendo responsável, não sendo responsável, o causador do dano, eu respondo pela reparação do dano dentro dos limites da minha propriedade. Eu não vou responder pela reparação do dano. Imagina que o causador do dano anterior era o antigo proprietário, e ele causou um dano que afetou o meu imóvel e o imóvel vizinho, né? Eu não vou ser responsabilizado pelo desmatamento do imóvel vizinho, mas eu vou ser responsabilizado por reparar o dano do meu imóvel, pela obrigação propter rem. Diferente da contaminação, né? Se a contaminação, se for comprovada, por exemplo, que eu adquiri um imóvel e a fonte contaminadora está no meu imóvel, se ela continuar como fonte contaminadora, eu vou ter que remediar o meu imóvel e para onde está ainda acontecendo a contaminação, que são os imóveis vizinhos. Tá? Um exemplo alguém foi lá com uma caçamba e despejou resíduo no meu terreno. Eu vou responder pelo resíduo que está no meu terreno. Um amigo meu teve a área invadida por uma área urbana invadida. Ele fala para mim, Raquel, eu não aguento mais. Ele responde criminalmente, ele está respondendo no Ministério Público por todos os danos. Não foi ele que invadiu, o invasor está lá.
mas quem responde é ele como proprietário. Então, aí tem aquelas ações intermináveis, então tem que cuidar muito. Exatamente. Então, a conclusão que a gente chega aqui é que é bom fazer uma auditoria antes, né? Porque aqui o comprador, o interessado, a gente precisa dar para ele condições de ter informações suficientes para tomar uma decisão. Se ele tem apetite de risco, se ele quer comprar sabendo que existem passivos ambientais, foi uma decisão informada. Ele tomou uma decisão sabendo de todas as implicações que essa decisão poderia causar. Então, a nossa recomendação é justamente fazer aí, olhar e perder um tempo no começo do que deixar a coisa depois, enfim, tomar uma proporção muito grande. Lembrando só aqui que, assim, as multas ambientais, elas podem chegar a 50 milhões, multas, tá? Mas a reparação do dano não tem teto, né? Tudo vai depender, é o que a Raquel falou. No caso de Brumadinho, por exemplo, a gente não consegue nem mensurar o que... primeiro, né? O dano é irreparável. E aí você não consegue nem mensurar o quanto seria o valor para reparação do dano. Então, fica aí a nossa recomendação. Exatamente, é por isso que o pessoal sempre fala assim, vocês que todos nós somos também do interior, mas o loteador não quer pagar nada pelas áreas. Não, peraí, olha o risco, vocês que estão aqui conosco analisando, olha os riscos que a atividade corre para você chegar e pagar 200 milhões de reais no cash numa área que, infelizmente, você não sabe, por mais que você faça uma auditoria minuciosa, existem problemas que, às vezes, não estão dentro. Pode ir. Então, o que eu só queria falar sobre licenciamento ambiental, para fechar aqui, é colocar para vocês que, quando a gente for falar, o advogado é muito importante dentro do licenciamento ambiental, porque é ele que, em regra, analisa as legislações que terão que ser cumpridas. E as legislações são municipais, estaduais e federais. E eu quero chamar a atenção para as duas legislações que a gente tem no estado do Paraná, a SEMA 107 e a CEDEST 50 de 22. A SEMA 107 de 20 é geral, tá? É como se fosse a resolução do CONAMA, aqui do Paraná. Então, muito importante vocês lerem ela. E também a CEDEST 50. Ela é muito inovadora aqui dentro do estado. Pode passar. Eu queria trazer para vocês os tipos de licenciamento que essa lei traz, que é muito legal. A gente tem uma coisa que às vezes vocês nem sabem, que é a DILA, autorização para desmatamento, e o LAC. O LAC é a licença ambiental por adesão e compromisso. Eu participei dessa elaboração, houve uma discussão muito grande com o Ministério Público, porque o DILA é a inexigibilidade da licença, porque o banco ia financiar e ele falava, eu quero a licença ambiental. Aí você ia lá no IAP, no IAP na época, eu quero a licença. Não, eu não licencio isso. O município não licencia, não tem nem órgão licenciador, dependendo do tamanho. Federal, óbvio que não, porque o problema, às vezes, é a competência municipal e estadual. E aí ele não conseguia financiamento porque o banco pediu uma licença. Então, foi feita a DILA. E o LAC, não dá para dizer que não exige, mas, puxa vida, é muito pequeno o terreno. Sei lá, eu vou construir 10 unidades. 30 unidades, o banco me exige uma licença. Ele é só um termo de adesão, você preenche lá, coloca no sistema do SGA e, a princípio, já sai a tua licença. Não é uma palavra automática muito forte, mas ele sai a tua licença, que depois o órgão ambiental vai conferir se as informações estão corretas. Então, isso é muito legal, vocês podem olhar lá nas resoluções e entender em qual tipo acontece. Aí tem o LAS e tem o trifásico. O LAS, ele pula o trifásico que vai direto na licença de instalação. Só não precisa ir lá pedir uma LP e uma LI. Qual que é a diferença de uma LP e de uma LI? A LP, você diz para o órgão ambiental, quero fazer esse projeto aqui, posso fazer ou não posso? Pode. Então, pode, me apresente isso, isso e isso, que eu te dou a licença. E no LAS, não. Você já apresenta, está aqui, eu quero minha licença. Então, seria muito mais rápido.
Então, gente, acho que era isso que a gente tinha para falar para vocês, muito breve. Quem quiser mais informações pode me pedir aqui, conversar com a gente. Vai ser um prazer falar com todos, prazer estar aqui com todos vocês, dividindo experiências e trocando ideias. Obrigada. Também queria agradecer. Muito obrigada. Muito bacana estar aqui.